Oi, gente. Na segunda parte, então, desse exercício, vamos fazer a textura, colocar ali na textura a bandeira e o material básico desse mastro aqui, desse checkpoint do Mario. Então, vamos terminar a modelagem fazendo a bandeirinha. Para fazer a bandeirinha, a gente pode sair a partir de um plano. Vamos buscar um plano aqui. Está ali ele, na vista de front. E vou rotacionar esse plano 90 graus em X. Fazendo essa rotação, conseguimos colocá-lo aqui. Certo? Temos aqui então ele. Colocamos este planinho. Tem essa subdivisão, ele está com 10 e 10. A gente pode diminuir ele por enquanto aqui. Vamos ir diminuindo. Vamos vendo o que ele vai... Opa! O que ele vai mostrando para nós. Vou deixar ele com 3, 3. Vou deixar por enquanto assim, usar a escala para achar mais ou menos o tamanho dele. Em seguida a gente vai ajustando de acordo com a referência. Então, deixamos ele aqui, botão direito, Vertex. Vamos dar mais uma diminuída. Dar uma aumentada nessa divisão, vamos deixá-la em 4. Vou botar 4 aqui, para mais ou menos ter os dentes ali da bandeirinha. Então, a gente vai subir esses dentes até essa região aqui, já que ela é cortada, picotada. Então vamos dar uma organizada nas linhas, deixar essas linhas mais parelhas aqui com o que vou encontrar. Se eu apertar aqui direto no 3, por exemplo, ó, e mandar suavizar, ele vai dar esses cortes que não são tão interessantes de existir, né, na bandeira. Porém, uma coisa aqui que dá para a gente fazer, e se a gente fosse fazer ela daqui a pouco, para ter uma simulação, para ela funcionar tremulando, ter um comportamento mais a ver com a bandeirinha e tudo mais, a gente precisaria de muito mais pontos aqui para que isso ocorresse. Então, a gente tem algumas formas de fazer essa questão de ter mais pontos no objeto no Maya. Uma delas é vir aqui clicar no Smooth, botar em Object Mode, Smooth, e ir colocando suavizações, divisões aqui. Só que ele vai suavizando também a nossa malha, ó. Vai tirando um pouco aquela cara dentada que ela tinha ali. O que a gente pode consertar também depois. Então a gente vai fazer isso. Vamos botar aqui em 2. Para ele ter bastante linhas. Ele ficou com bastante linha, porém perdeu aquela característica mais dentada ali. Com as quantidades de linhas a gente já consegue fazer o efeito da bandeira mais interessante. Mas perdemos aqui. Então eu vou no Vertex e vou começar a puxar eles para dar mais a sensação de ponto. Só que puxar um por um seria um trabalho meio braçal. Eu posso resolver melhor isso usando o B, que é a seleção suave. B, se eu segurar o B e com o botão do meio do mouse, para a esquerda e para a direita, com o botão do meio do mouse segurado e o B, ele vai aumentar o meu campo de influência ou diminuir. Quando tiver mais azulado, menos influência ele vai ter. Com mais amarelo, mais influência ele está pegando. E a gente pode ir ajustando para deixar essa bandeirinha bem com o formato que a gente espera que ela tenha. Acabou que alguns pontos a gente vai ajustar mais na mão ou diminuir a influência dele. Ó. Deixar daqui a pouco eles com uma influência mínima. Aqui a gente vai interpretar um pouco essa forma. Ela é uma forma como se fosse um desenho, né, aqui, como se ela estivesse tremulando. Então a gente vai deixar ela reta, comportamento. Porque ele pega bem suave um ponto e outro. Mas aqui a gente dá toda aquela opção
dela ficar quebrada. Vou tirar o checkpoint e aí a gente vai olhando a silhueta dela de forma sem se preocupar com o que está lá atrás. Então vai ficar melhor da gente fazer. Esse ponto aqui está bem diferente desse, né? Daqui a pouco a gente pode deixar mais parelho um pouco toda ela. Ela está ali na referência um pouco distante uma coisa da outra. A gente pode ir criando marcações aqui mais parecidas, né, do que antes. Daqui a pouco quero ter uma noção exata de como está ficando alguma coisa. Eu vou usar um box aqui, aumentar ele. Vai ser a minha régua. Ó. Que ela está encostando. Essa aqui de baixo não está. Vamos puxar ela um pouco mais. Manter ela reta aqui. A gente vai tentando ajustar esse modelo. Aqui também se encaixa na parte de trás. A gente já está com uma suavização alta, não precisa nem... Então já fica uma carinha mais a ver, né, com a referência, só que sem o efeito da referência que estava atrapalhando um pouco ali. Certo? Então a gente tem ela aqui. Pegar e copiar a parte de cima, Ctrl C, 2 cliques, Ctrl C, 2 cliques, Ctrl V, em vez de mastro. Nossa bandeira. E entra. Agora sim temos o modelo finalizado. O que a gente precisa fazer é começar a colocar as texturas e as cores daí dele, de acordo com a referência que a gente tem ali. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser resolver a bandeira, fazer ela ter o Mzinho do Mario aqui. Fazer ela ter essa estampa, então, aparecendo ali para nós. Como que a gente faz isso, né? Como é que eu visualizo uma textura dentro do Maya? Tem um atalho que é o 6, que é esse aqui que ele vai aparecer para nós, o shader com a textura. Aqui também vai efetivar, só que eu não tenho nada aplicado de textura, então não temos nada para ver. Antes de a gente colocar uma textura, eu preciso ter as coordenadas de UV. As coordenadas de UV, que são um mapeamento de como essa textura vai encaixar no nosso objeto. Para isso, eu vou abrir aqui o UV Editor, que é esse carinha aqui. Ó. Esse carinha vai me dar um resultado visual de como está ficando. Vou tirar o outliner por enquanto. O que a gente mostraria lá na textura com o que a gente tem aqui dentro do 3D. Sempre a gente pensa como se fosse uma faca. A gente sempre compara essa parte da textura com uma faca de embalagem. A gente pegar uma embalagem de papel, né, e abrir ela, planificar ela em cima de uma mesa, vai ter esse resultado aqui no 3D. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro, né. Quando eu clicar aqui no V-Editor aberto, tem o V-Toolkit, que é semelhante ao de modelagem, então tem vários atalhos aqui para a gente utilizar. Ele tem esse botãozinho aqui que mostra a minha textura, não temos textura ainda aplicada, então não aparece nada. E tem aqui o Checker Map, esse que a gente vai ativar agora. Quando eu ativo ele, agora dá para visualizar melhor o que está acontecendo aqui. Aqueles pontos que nós modificamos, eles estão ficando bem esquisitos aqui, os quadradinhos, sendo que na textura aqui original, no V1, o 1V1, né, ele é quadradinhos perfeitos e aqui ele está ficando distorcido. Isso quer dizer que a representação no meu objeto 3D está diferente de como essa faca é aberta, de como essa embalagem vai ser aberta. Então a gente precisa ter a mesma representação dessa embalagem aberta aqui. Acontece que ela, no V-Editor, por enquanto ela está como se fosse todo um quadrado. Ó. Lembra aquele plano que a gente criou e fez um quadradinho? Ele era um quadrado perfeito. Não movimentamos pontos aqui na UV. Então o que a gente vai fazer? Uma reabertura de malha por aqui.
Com o objeto selecionado, seleciono o nosso objeto, a gente vem aqui em Create, porque esse objeto que tem aqui é criado por padrão, então a gente precisa criar um novo, praticamente, vai ser mais fácil do que tentar ajustar ele, neste caso aqui, e eu vou utilizar o Normal Based. O Normal Based ele cria a textura a partir das coordenadas normais do nosso polígono. Cada polígono aponta para uma direção. Aqui, se eu rotacionar a câmera, ó, eles estão apontando nesse sentido, tanto que aqui está preto e a gente não tem visualização. Então eu vou colocar nele, porque ele já vai pegar bem certo como eu quero que fique essa abertura de malha. Se fosse um objeto mais complexo, pode ser que não ficasse tão interessante. Como é um objeto simples que é a bandeira, é como se a gente esticasse essa bandeira agora em cima de uma mesa. Vou pegar ela, Normal Based, está aqui. Está ela esticada agora, formato perfeito. Quando eu ligar o checker aqui em cima para testar, ele agora fica uns quadradinhos perfeitos ali, não mais com distorção. Isso nos indica que quando colocarmos o M ali, ele não vai ficar distorcido ou com efeito estranho nem nada. Ele vai ficar exatamente como é para ser. Ok? Entendendo isso, abrimos a malha então aqui, está com a formatação correta. A gente vai vir nessa câmerazinha e vou clicar nela. O que essa câmerazinha vai fazer? Qual é o papel dela? Ela faz um V-Snapshot, que ela vai chamar. Ou seja, ele pega esse gráfico aqui, também temos um formato de quadrado, todas as UVs em 3D, elas saem a partir de um quadrado, né? Então ela não tem formato cilíndrico, não tem um formato oval, não, é um quadrado. Geralmente a gente vai com exponenciais no tamanho da textura também de 512, 1024, 2048 e por aí adiante. Depende muito da resolução que a gente for fazer. Então aqui a gente tem onde ele vai salvar. Eu vou mandar salvar na pastinha que a gente está trabalhando. Browse. Ctrl V. Colocar um nome aqui. O V. Mario. M. Save. E tipo de formato MyIF a gente vai alterar aqui para PNG. Pode ser o PNG, tem vários outros formatos aqui que a gente pode trabalhar. Nós vamos manter no PNG que vai ser o mais leve com transparência. Tá? Evitar pegar JPEG, GIF. PNG custo-benefício é o mais interessante. 2048 por 2048. Eu vou botar um Apply and Close. Feito isso, ele apareceu já automaticamente para mim aqui. Então, esse aqui vai ser o arquivo que a gente vai iniciar a nossa textura. Por que eu não posso pegar simplesmente o Mario M e jogar para dentro aqui do Maya? Vamos dar uma olhada nisso. Posso fechar agora esse cara. A gente já abriu a malha, já está bonita. E vamos fazer isso. Vamos jogar aqui, botão direito, modo objeto, um material novo. Para a criação de material, botão direito, assign new material e solto. Feito isso, a gente vai trabalhar com os materiais. A gente já vai pegar uma boa prática de trabalhar com materiais do Arnold. Então eu vou em Arnold, aí Standard Surface. Esse é o material básico de onde a gente vai criar todos os tipos de materiais no Maya. E aqui, onde está todas as abinhas, quer dizer que eu tenho um histórico. Aproveitar, vamos limpar esse histórico. Delete all by type. History. Então aqui ele já ficou bem menos coisas ali. Vamos salvar também esse aqui como V2. E continue. Nas abas aqui de cima a gente vai buscar agora aí Standard Surface, que é o material. A gente também vai botar aqui com material checkpoint bandeira. Então temos o nosso material agora. O material no Maya ele tem este caminho que a gente está fazendo através do Attribute Editor, ou aqui através desse íconezinho que é o Hypershade, ou também o Windows, Rendering Editors, Hypershade. Aqui vai mostrar todos os materiais. Ó, demora
Demorou um pouquinho, vai mostrar todos os materiais que tem em cena. A gente vai deixar esse cara para dar uma olhada um pouco mais além, com mais cuidado. Posso fechar por enquanto ele. E agora a gente vai botar em base color. Esse aqui vai ser o que a gente vai ajustar bastante. Então, base color. A cor que a gente vai utilizar aqui é uma textura, é uma imagem, então eu não vou colocar ela. Vou apertar aqui na caixinha. Nessa caixinha a gente vai escolher um arquivo, não vamos usar nenhuma das padrões aqui que tem, porque a gente vai de um arquivo criado por nós, e buscar aqui nessa caixinha onde se encontra a nossa textura. Vamos utilizar só para a gente ver como ficaria se fosse direto com Mario M aqui. Dei o local, Mario M, Open. Tá ali. Então isso é o que acaba acontecendo quando a gente joga direto a textura dentro do Maya com a malha aberta, sem os ajustes devidos a essa textura. O que a gente precisa fazer nela? É redimensionar ao ponto de a gente ter borda vermelha aqui na volta, que possibilita a gente ter ele mais ao centro, certo? Então, para isso, para que isso aconteça, a gente vai usar o Photoshop ou qualquer outro programa de edição de imagem para fazer isso. Vou abrir então aqui o Photoshop. Posso fechar. Vou puxar as duas imagens direto para o Photoshop. A imagem do V e a imagem do M. Vou abrir aqui o V. Ó, a imagem de UV, vou deixar essa um pouquinho no canto. Aqui. Esse cara vamos tirar. A imagem de UV, ela tá aqui, tá bem suave. Vou criar uma layer só pra gente ver. Botar essa layer para baixo, pegar um vermelho aqui e colocar ali, ó. Então tá aqui as linhas que mostram como está funcionando a nossa imagem. Vou pegar aqui e deixar o preto, vai ficar mais fácil, contraste melhor. Então aqui como está funcionando lá a nossa abertura de malha. Vou recuperar aquele carinha aqui e vou jogar ele para cá usando a Move. Posso fechar ele agora e aumentar, conectar de novo esse carinha aqui, Ctrl T para ajustar o tamanho. Vamos supor que a gente quer ele aqui, ó, bem no centro, bem aqui no centro da nossa bandeira. A gente pode ajustar o tamanho aqui, evitar dele cortar, né, na borda e tudo mais. Ajustar aqui, Enter. Pegar de novo o baldinho. Aproveitar essa layer, criar uma nova layer, jogar ela para baixo e preencher todo o restante. Vendo que ficou ainda a layer de marcação, vou retirar ela. E se eu mandar aqui vai ficar as linhas lá no 3D, não é esse efeito que a gente quer. Então eu vou tirar ele e vou salvar como um novo arquivo. Salva, não me mostre de novo, salvar no computador. Então onde a gente vai salvar ele aqui, 5, e vamos colocar aqui em vez de ser o V, a gente não tem mais o V, mas é a textura Mario. Vou salvar ele em uma versão Photoshop e uma versão PNG. Photoshop é só para mim ter ali as camadas e tudo mais que a gente tem editado. Então, salvar duas versões. Vou voltar para o Maya. E no Maya a gente vai trocar agora aqui onde está Color. Clico nele, clico na pastinha. E vou pegar agora aqui a Text Mario M. Open. Aí ela vai estar casando bonitinho, redondinha, perfeita com o nosso modelo. Vamos voltar aqui para o Channel Box. Voltar no display. Vamos ver as cores que a gente tem ali. São amarelo e branco. Então a gente precisa fazer esses materiais. Botão direito, face. O que a gente pode fazer aqui? Para selecionar só a parte de baixo aqui, por exemplo, seleciono um, seleciono outro, dando 2 cliques em outro.
E a gente pode usar Shift mais ponto. Eu vou selecionando toda uma partezinha. Peguei toda a parte de baixo do objeto. Botão direito, Assign New Material. A gente vai escolher um novo material. Vamos manter no Arnold. Aí Standard Surface. Criou um novo material lá. No Attribute Editor, vou ir aqui, ó, pro ladinho. Aí tem aqui Initial Shading Group, Lambert, e aí Standard Surface 2. Lambert 1 é o material padrão do Maya em todos os objetos que a gente for ver, quando não for criado um material para um objeto inteiro, e sim partes, como a gente vai fazer aqui, ele vai tá ali, a gente não vai mexer nesse carinha. Aí Standard Surface 2, a gente vai chamar então de Matte, Checkpoint amarelo. E aqui em Color, eu clico em cima do branco, ele até me dá um conta-gota, se eu quiser pegar exatamente o mesmo tom ali de amarelo, vou bem no centro, não vou tão no escuro, nem no tão claro, mas no meio tom aqui. Aí ficamos com ele ali. Mesmo processo a gente pode fazer para a parte que é branca. Seleciono uma borda, Shift, ponto. Vou subindo a seleção, ó. Subi até aqui, né? Faltou uma partezinha aqui de baixo, Shift, clico e Shift pressionado ainda para o lado. Então eu faço toda a seleção dessa forma. Aqui então um novo material, Assign New Material, de novo Arnold, aí Standard Surface, aí Standard Surface 3, a gente vai colocar o nome de material, Checkpoint branco, e deixamos ele assim, aqui a cor já está no branco. A minha vai ao pote que ela está um tom um pouco mais escuro, por isso ela está aparecendo um cinza ali, ó. Assim eu clico no objeto, vou dar um edit relator by type history, só para não ter, então ele vai estar aqui nas abas bem lá à direita. Eu fui clicando várias vezes, o amarelo e o branquinho. Peso 0.8, vou botar peso 1 na base, e aqui também vou botar peso 1. Então ele já está aqui. Vamos fazer então a última seleção, botão direito face, pegar esses dois cliques, Shift, ponto, vou subindo a seleção. Acho que eu já estou no ponto aqui, já. Faltou a partezinha de cima aqui da bolinha. 4, Shift, pego Ctrl, Shift Ctrl para adicionar a seleção ao que a gente já tem. Senão ele tira a seleção como aconteceu agora. 5 para voltar. No 5 a gente voltou para a visualização sólida. Botão direito, Assign Existing Material, Checkpoint amarelo. Então a gente tem ele aqui, modo objeto. Aperto no 6 para ver minha textura. Temos o nosso carinha aqui, bonitinho. A tonalidade dele não está como da referência, porque não tem luz, não tem algumas coisas aqui, então faz a sensação que a gente está mais escuro. Tá com amarelão e tá branquinho aqui, o vermelho também tá funcionando. Então tá com o materialzinho certinho agora aqui do nosso objeto. E é isso, gente. Até mais.